Olá pessoal, professor Breira está de volta e vamos com mais uma aula aí. Vamos falar sobre força e a primeira lei de Newton, tá? Só que a força que a gente vai trabalhar não é essa força dos filmes do Star Wars. Vamos falar da força que Newton falou, tá? Isaac Newton. Essa força a gente vai deixar para o pessoal da Disney. E aqui a gente vai falar sobre as leis de Newton. Vamos ver primeiramente o que é o conceito de força. Depois já vamos ver o que é a primeira lei de Newton. Então, pessoal, vamos tentar entender agora o conceito de força, tá? Então, vou colocar um exemplo aqui. Primeiro é o conceito de Aristóteles, né? Para Aristóteles, força estava relacionada em puxar ou empurrar, tá? Depois veio Isaac Newton e colocou um conceito um pouquinho mais amplo que explica algumas outras forças, tá? Então, o conceito de Newton, ou conceito newtoniano de força, qualquer agente externo capaz de modificar o estado de movimento em que um corpo se encontra. Esse conceito de Aristóteles, que está relacionado em puxar ou empurrar, ele não explica essa força de atração que a Terra tem entre os objetos, que, por exemplo, a Lua, que ela tem uma força de atração com a Lua, ou pequenos objetos em torno dela. Então, esse conceito aqui, ele não conseguiu explicar todos os exemplos de força que a gente tem. Já o conceito newtoniano já consegue explicar um pouco isso aqui, é o que a gente vai ver mais detalhadamente. Então, vamos tentar explicar um outro jeito de falar sobre o que é força. É um conceito assim, mais matematicamente falando. É a partir da quantidade de movimento. Primeiro eu vou tentar explicar para vocês o que é quantidade de movimento, tá? Só para vocês terem uma ideia. Então, movimento, se o corpo está parado, ele não tem movimento. Então, quer dizer que a quantidade de movimento dele é zero, tá? Então, esse corpo aqui, que é essa bola, ela tem uma massa. Essa bola está com a velocidade igual a zero, no início aqui. Então é o seguinte, esse produto da massa vezes a velocidade é o que a gente chama de quantidade de movimento, que eu vou representar pela letra Q, ok? Então está aqui. Se a velocidade aqui é igual a zero, então zero vezes m é zero, então a quantidade de movimento que é zero, ok? Daí, acho que entenderam o que seria a quantidade de movimento. Então, eu tenho uma massa. Como é que a gente vai trabalhar com um corpo que não varia a massa? A quantidade de movimento é você só pegar a massa e multiplicar pela velocidade. Como a velocidade é uma grandeza vetorial, a quantidade de movimento também vai ser uma grandeza vetorial, tá? Então ela tem a mesma direção da velocidade. Aqui eu coloquei uma setinha de vermelho indicando que agora essa velocidade aqui vai ficar diferente de zero, tá? Deixa eu ver se tem. Deixa eu só pôr um lápis aqui. Então agora ela ficou diferente de zero, ó, ok? Então ela ficou diferente de zero. Então se ela ficou diferente de zero, ela sofreu uma variação essa velocidade desse corpo, tá? A massa continua a mesma. O sinal de igual aqui, ó, continua o mesmo. Então tá aqui. Então se eu variei a velocidade desse corpo, o que acontece com a quantidade de movimento? Também varia, tá? Então, para que o sinal de igual continue, se eu variei de um lado a velocidade, a quantidade de movimento também vai variar consequentemente. E se eu fizer isso aqui? Pegar essa variação da velocidade e dividir pelo tempo, tá? A massa aqui vai continuar a mesma, o sinal de igual está aqui também. Para que esse sinal de igual continue valendo, o que tem que acontecer de cá? Se aqui eu dividir pelo tempo, de cá também tem que ser dividido pelo tempo. Então a quantidade de movimento vai ser dividida pelo tempo, tá? Mas, como a gente já viu em aulas anteriores, essa variação da velocidade pelo tempo a gente chama de quê mesmo? Aceleração, tá? Então, essa variação da velocidade da variação da velocidade pelo tempo, a gente chama de aceleração. Então, o m continua aqui, então ficou massa vezes aceleração. O sinal de igual vai continuar aqui. Agora que tá, pessoal, ó. Essa variação da quantidade de movimento pelo tempo, isso aqui é o que a gente chama de força, tá? Então, força é massa vezes aceleração.
Como a velocidade é uma grandeza vetorial, a aceleração também é, certo? E a força também vai ser uma grandeza vetorial, ela vai ter a mesma direção da aceleração. Então, matematicamente, a partir da quantidade de movimento, nós conseguimos definir força. Tá? Força é igual a massa vezes aceleração. Então, força está relacionado sempre com a aceleração. Então, se um corpo está acelerado, quer dizer que tem uma força atuando sobre ele, ou várias forças, resultando em uma força diferente de zero sobre ele, ok? Então, vamos passar para frente aí. Então, vamos lá. Qual que seria a unidade de medida de força no Sistema Internacional de Unidades? Eu tenho aqui, ó, que força é massa vezes aceleração, certo? Então, a unidade de medida de massa que eu tenho é quilograma, do SI. E aceleração eu tenho metros por segundo ao quadrado, tá? Ou metros por segundo. Então, nós temos aqui, ó, que 1 kg vezes metros por segundo ao quadrado é uma unidade de medida que a gente vai chamar de 1 newton. E o newton a gente representa pela letra N maiúsculo. Newton porque foi Isaac Newton que fez essas leis de Newton, né, que usa esse conceito de força, então a unidade de medida levou o nome dele, tá? Newton. Isso aqui é muito usado. A gente usa no SI a unidade de medida de força, então é Newton, tá? Tem uma outra unidade de medida que é muito usada também, que é o kgf, tá? Ou quilograma força, tá? É uma definição, esse aqui é muito usado na engenharia, então quem for fazer engenharia aí vai usar bastante o kgf, que é o peso de um corpo de 1 kg padrão ao nível do mar a 45 graus de latitude, tá? Então, essa é a definição de kgf. E 1 kgf é igual a 9,80665 newtons, tá? Aproximadamente. Essa unidade que vocês vão precisar para fazer umas atividades aí no finalzinho, tá? Então a gente vai usar mais o newton aqui no ensino médio. Pode ser que apareça algum problema com o kgf, mas as fórmulas são as mesmas, tá? Muda só a unidade de medida. E se você quiser transformar kgf em newtons, você pode usar isso aqui e faz por regra de 3, tá? Então é muito simples isso aí. Então, pessoal, vamos falar das forças da natureza. Na verdade, são 4, tá? São as forças de campo, tem as forças eletromagnéticas e a força nuclear fraca e a força nuclear forte. Essas duas últimas a gente não vai ver aqui agora no ensino médio, mas elas existem, tá? Então a gente vai tem na apostila também, vocês podem dar uma olhadinha lá que fala sobre elas. Mas a gente divide aqui no ensino médio, para facilitar um pouco o entendimento, concentra em 2 tipos de força. Vou chamar de força de contato, né, que ocorre quando os corpos entram em contato entre si. Se você vai empurrar um carro para ajudar a pegar, que está com a bateria fraca, você tem contato com aquele veículo, então você está fazendo uma força de contato nele. As forças de campo são as forças de ação à distância, tipo a força de atração gravitacional, a força que a Terra atrai a Lua, ou pequenos objetos aqui perto do seu campo gravitacional, então perto do solo mesmo. Então é a força que ocorre à distância, tá? Então chamando de força de campo. São essas duas forças que a gente vai estudar um pouco aqui com vocês. Vamos falar um pouco sobre força-peso, tá? Quero lembrar que massa é diferente de peso. Vou diferenciar aqui com vocês, tá? Então, a força-peso é aquela força que a Terra atrai pequenos objetos que estão próximos a ela aqui, tá? Então aqui eu tenho até um pezinho aqui, que é representado pela força P. E massa seria a quantidade de matéria que tem um corpo, por exemplo. Então massa é a medida quilograma, e como é uma força peso é newtons, tá? Então massa é diferente de peso. Vou fazer um exemplo aqui para ficar mais claro. Quando você vai com sua mãe numa balança, numa farmácia, lá tem uma balança. Geralmente se sobe lá. E lá a força que você vai exercer sobre a balança é a sua força peso, é a força que a Terra vai te atrair para baixo, tá? Só que a balança não vai te dar o seu peso, ela vai te dar a sua massa, tá? Mas também você não precisa ficar tão fresco de falar que
Ah, eu vou ali medir minha massa. Também não precisa disso, né, gente? Vamos lá. Tem gente que fala que é errado, eu vou ali pesar. Tem gente que fala que eu vou medir a massa, mas o importante é você saber que tem diferença entre peso e massa, tá? Não precisa muita coisa aí, não. Isso aqui é um aparelhinho que chama dinamômetro, tá? Esse dinamômetro nada mais é que parece uma balança daquelas que pescadores usam para pesar o peixe na hora que pega, que aqui tem uma mola, aqui também dentro tem uma mola. Então é um aparelhinho para medir força. Parece com a balança, com molas, mas em vez de estar em quilograma, vai estar em newtons ou kgf, tá? Então dinamômetro é o aparelho que a gente usa para medir força, ok? E lembre-se que massa é diferente de peso, tá? Não esquece. Peso é uma força, massa seria a quantidade de quilogramas que tem um corpo, tá? Então, pessoal, vamos tentar entender um pouco a primeira lei de Newton, que é a inércia, o princípio da inércia. Essa é a primeira lei de Newton. Então vamos ver aqui uma GIF aqui, que tem um pessoal dentro do ônibus, tem um rapaz aqui, ó. Esse rapaz está aí, o ônibus, o que acontece? Ele dá uma freada brusca. E o cara some, vai lá para frente, tá? Então, começando de novo a GIF aqui, ó. O rapaz está aqui, certo? Observa ele. E quando o ônibus freia, ele foi lá para frente. Então, isso ocorre porque o ônibus está numa certa velocidade, estão todos dentro do ônibus, estão na mesma velocidade do ônibus, e o ônibus dá aquela freada brusca. Isso quando acontece? O pessoal que está dentro do ônibus, neste caso, eles estão na mesma velocidade do ônibus, então eles tendem a ficar naquela mesma velocidade, por isso que eles são lançados lá para frente. E se o ônibus sair acelerado, eles são lançados lá para trás. Entendeu? Quem já andou de ônibus em Uberlândia ou em outro lugar, em pé, por exemplo, vai entender perfeitamente o que eu estou falando. Então vamos explicar primeiramente o que é o princípio da inércia. Então vamos lá. Inércia. Primeiro, o que é inércia? Inércia é a resistência que a matéria oferece à aceleração. Tá? Então todo corpo que está no seu estado de movimento, ele oferece uma resistência a mudar esse estado de movimento. Ele oferece resistência à aceleração. Então se ele estiver em repouso, ele vai continuar em repouso. E se ele estiver em movimento retilíneo uniforme, ele tende a continuar em movimento retilíneo uniforme. É o exemplo do ônibus do outro slide passado. Então o princípio da inércia nos diz o seguinte: todo objeto permanece no seu estado de repouso ou de velocidade constante em linha reta, a menos que uma força resultante não nula seja exercida sobre ele, tá? Então é o seguinte: se um móvel na sua casa estiver parado e você vai empurrar, no início você faz uma força um pouquinho maior, assim que começa a arrastar, você vê que você vai fazer uma força menor. Então isso seria ele tentando ficar em repouso. E se estiver em velocidade constante, ele parar também seria. Ele vai oferecer resistência, tá? Então vamos ver mais uma GIF que eu vou pôr aqui. Aqui. O cara está no seu carrão aí, bateu no muro. Como ele está na mesma velocidade do carro, ele é arremessado para frente, porque ele está na mesma velocidade do carro e ele tende a continuar aquele movimento. Ele tende a continuar em velocidade do que o veículo estava, tá? Então eu não coloquei uma cena real, para não chocar ninguém. Coloquei um desenho animadinho aí, para deixar o negócio mais suave, digamos assim. Então vou tentar explicar agora para vocês o que é força resultante, tá? Coloquei um exemplo aí de umas crianças brincando de cabo de guerra, que é um exemplo muito clássico, um exemplo legal de entender o que seria essa força resultante. Então primeiro coloquei aqui, ó, força resultante, a soma vetorial de todas as forças que atuam simultaneamente em um corpo. Então vamos pegar esse exemplo das crianças aqui, ó. Vamos supor que eu pego um ponto aqui, eu vou pintar aqui de amarelo. Esse ponto aqui, ó, tem várias forças atuando sobre ele, tá? Então essas três crianças estão puxando para lá e essas três para cá. Então acontece o seguinte: quem vai vencer essa brincadeira? Aqueles que fizeram uma força maior, tá? Então se esses três aqui que estão à direita fizeram uma força maior, eles vão conseguir ganhar. Então eles vão fazer uma força nesse ponto amarelo, que vai fazer com que esse ponto amarelo se desloque para a direita. Consequentemente, eles vão ganhar o cabo de guerra. Ok? Então eu vou explicar isso aqui agora com vetores, está no próximo slide. Então, pessoal, vamos explicar aqui de outra maneira o que é uma força resultante. Coloquei um objeto qualquer aí, uma caixinha de som, e vamos supor que alguém faça uma força, pegue essa caixinha aqui de um lado, né, faça uma força
na mesma direção em sentido dessa seta aqui. Vamos supor que essa força feita aqui seria uma força de 10 newtons, tá? Aqui tem um pequeno errinho, porque aqui tinha que estar em módulos, tinha que ter as barrinhas do módulo, eu não esqueci de colocar. Aqui eu estou colocando que o F1 é igual, o módulo de F1 é igual a 10 newtons. Faltou isso aí, mas depois a gente corrige isso aí, tá? E por outro lado eu tenho uma outra força que outra pessoa está fazendo para a esquerda. Vamos supor de 12 newtons, tá? Isso aqui, pessoal, é somar vetores daquela matéria que a gente já viu, tá? Então, estão na mesma direção, em sentidos opostos. Então, eu tenho aqui uma força de 12 newtons para a esquerda, uma de 10 newtons para a direita. Então, a força resultante aqui é a soma dos dois vetores. Como eles estão em sentidos opostos, eu vou fazer o quê? Eu vou conservar a direção do maior e vou subtrair os módulos, tá? Então, 12 menos 10 vai dar 2 newtons aqui. Então, a força resultante que vai atuar sobre essa caixinha vai ser de 2 newtons, tá? Então, a caixinha vai movimentar para lá, para a esquerda, ok? Então, vamos ver um outro exemplo aqui que é mais interessante, como tem mais de duas forças atuando. Então, pessoal, vamos aqui ver quando tem mais de uma força atuando sobre um corpo, tá? Neste caso aqui, eu coloquei um exemplo aqui, o troféu do Mundial de Clubes, tá? Então, vamos lá. Aí, um pessoal veio aqui e fez uma força para a direita, tá? Foi o pessoal do Flamengo, fez uma força grande aqui para pegar esse troféu e fez uma força, digamos, de 20 newtons, tá? Só que aí tem um pessoal que é muito invejoso por aí, que tentou puxar de qualquer jeito do outro lado, tá? Os vascaínos tentaram aí torcer contra tudo e fizeram uma força mais ou menos 16 newtons, digamos assim. Tem um outro pessoal também que fez força, tá? Um outro time também do Brasil fez uma força, mas esse fez uma força para baixo. O pessoal do Palmeiras e esse aqui não fez força nenhuma. Fez uma força de 0 newtons. Então essa força aqui é nula, nem existe essa força aqui, tá? E teve um que fez uma força para cima aí, digamos que é o pessoal do River Plate, de 3 newtons, tá? Então fizeram essas forças aí, então tem 4 forças atuando sobre o mesmo corpo. Como que a gente faz para resolver quando tem mais? Quando tem duas é fácil, né? Quando tem mais de duas, a gente usa um teorema que é o teorema de um goleiro de um time aí que a gente vai por partes, tá? Não vou falar o nome para não dar problema, tem até um vídeo. Então vou pegar a parte horizontal primeiro, tá? Na parte horizontal eu tenho o Flamengo aqui ó, fazendo 20 newtons para a direita e o Vasco com 16 newtons para a esquerda, tá? Então sobrou quanto aqui, ó? Sobrou uma força resultante para cá de 4 newtons, né? 20 menos 16, a força que o Flamengo fez foi maior, então sobrou 4 newtons. E esse aqui, ó, para baixo eu tenho 0, que o Palmeiras não fez força nenhuma aqui para pegar esse Mundial. E tem o River Plate aqui que fez uma força de 3 newtons para cima, então sobrou o que aqui? Sobrou 3 newtons para cima, a própria força resultante, tá? Então esse 4 newtons aqui eu vou colocar aqui, ó. Só para facilitar os cálculos para vocês verem o que é a força resultante. Então eu dividi em horizontal e vertical. Na horizontal sobrou 4 newtons, eu coloquei ele aqui, ó, tá? Aqui em cima. E para cima sobrou só 3 newtons. Eu vou só mudar esse 3 newtons aqui de lugar, tá? Então sobrou essas duas forças aqui perpendiculares, tá? Como tem duas forças perpendiculares, a gente faz aquele teorema do paralelogramo. Eu pego uma reta paralela, sair da pontinha desse vetor paralela ao outro aqui. Depois eu pego aqui, ó, uma paralela a esse vetor de 3 newtons. E essa diagonal aqui é a força resultante, tá? Que neste caso aqui, ó, deu um triângulo retângulo pelo teorema de Pitágoras, né, que é a hipotenusa. Hipotenusa ao quadrado vai dar 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado, vai dar 25. Que vai dar então raiz de 25 é 5, tá? Então, que é teorema que a gente já viu também isso aqui. Então sobrou uma força resultante de 5 newtons, que foi o Liverpool que levou aqui. Digamos que essa força resultante é o Liverpool que levou. Então, quando a gente vai fazer força resultante, quando tem muitas forças, então vamos por partes mesmo. Vamos pegar uma parte horizontal, uma parte vertical. O que sobrar de duas forças você faz, tá? Ok?
Então vamos lá. Já finalizando aqui nossa aula, condições de equilíbrio. Então, quando eu tenho um somatório de forças de um corpo que é igual a zero, pode acontecer duas coisas, tá? Uma delas é que o corpo está em repouso, que a velocidade é igual a zero, e a outra é que o corpo está em movimento retilíneo uniforme, com a velocidade diferente de zero. Esse aqui é também um resumo da primeira lei de Newton, tá? Então, quando o corpo está em as condições de equilíbrio, é quando o somatório de todas as forças desse corpo é igual a zero. Ou ele vai estar em repouso ou ele vai estar em movimento retilíneo uniforme. Se houver uma força resultante, ele não vai estar em movimento retilíneo uniforme, vai estar acelerado. Lembra que força é massa vezes aceleração. Então, já finalizando aqui, vou deixar minha mensagem aqui para vocês fazerem as atividades. Tá aí, faça as atividades da primeira semana do terceiro PET do primeiro ano. Os exercícios do 1 ao 5, da página 81 e 82. Tá aí o recado Walter White de SCP para vocês. Achei que eu gostava, resolvi colocar eles aí. E até a próxima.